Olá, meus caros amigos do intestino, bem-vindos novamente ao nosso Papo Digestivo. Vou começar aqui já dando uma desculpa, porque eu realmente terminei minhas gravações em novembro, os episódios programados ficaram para dezembro. Eu voltaria em fevereiro, que em janeiro todo mundo tem direito a umas fériasinhas, mas infelizmente eu vim funcionando no Ritmo Brasil, só começa depois do carnaval, tá? Mas cá estamos novamente, senti falta de vocês, das sugestões, dos comentários, tanto pode deixar aqui no Instagram do Ser Médico Podcast, ou lá no meu, ou no comentário no podcast no YouTube, que a gente vai respondendo, tá? Dessa vez, a gente vai começar uma temporada nova nos nossos podcasts com uma novidade. Primeiro que é trazendo pacientes, porque eu acho que a visão do paciente, por mais que nós médicos a gente tente ter um vocabulário, porque esse vocabulário não é de quem pratica o vocabulário, é de quem sente o vocabulário, né? Então, presta muito mais atenção no paciente do que no médico. Então, eu trouxe os pacientes para eles ajudarem vocês a entender várias coisas do intestino que são importantes. E a gente vai começar dando foco para quem nunca assistiu o nosso podcast, quer saber sobre o que é, isso é importante também. Existem doenças que já estão bem sedimentadas, bem faladas, com tratamentos, né, super já padrão, que é a doença celíaca, doença inflamatória intestinal. O que a gente quer falar aqui no podcast é sobre novidade no intestino. Então, o que seria essa novidade? Olha, eu não tive os assuntos que eu estou conversando hoje com vocês e grande parte dos médicos na faculdade, não tinha. Nem os que estão agora lá sentados na faculdade de medicina. Então, com o término do projeto Microbioma Humano, que foi em 2016, de 2007 a 2016, muita coisa nova se trouxe em relação à tecnologia, né, para acessar a microbiota, porque antes a gente tirava a microbiota e muitos bichinhos morriam, a gente não conseguia nem estudar. Então, o entendimento, né, síndrome do intestino irritável, uma doença que tem outro entendimento hoje, tratamentos novos. Então, a gente vai falar especificamente da microbiota. E uma coisa que a microbiota faz que incomoda todo mundo, então, eu sempre costumo dizer que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Eu já tenho de 3 a 5 cibos por dia, né, distúrbios da microbiota, fora as questões tradicionais. Mas só que está faltando muita informação, né? Está faltando muita coisa. Então, a gente veio trazer isso com os pacientes. Alguns episódios vão ser ao vivo. E a gente vai falar muito de barriga inchada, gases, diarreia e constipação, que não foram solucionados com os tratamentos tradicionais, tá bom? Então, você que é novo, seja bem-vindo e fique aqui. Hoje eu vou apresentar aqui a nossa super convidada, Renata Cristina Mendes Bottom. Certinho. Que se disponibilizou com muita boa vontade de trazer essa informação para você, porque não é todo mundo, né? Quem faz um tratamento estético, fez uma cirurgia plástica em massa muscular, que vem contar. Então, eu agradeço muito os pacientes que vão colaborar nessa fase, de vir trazer um pouco da sua história, que às vezes não é, né? É um assunto tabu, né? É um assunto tabu. É um assunto tabu. Exatamente essa palavra, a pessoa vai se sentir desconfortável. Eu não quero falar que eu tinha gases, né? Agora, eu quero saber quantas mulheres que não têm candidíase de repetição, gases, intestino preso. Então, a gente tem que começar a trazer, porque acho que é justamente esse o problema, a falta de informação sobre isso. E falar abertamente. Exatamente. A gente não fala pro médico da pele, ó, minha pele tá com isso. E quando a gente pergunta como que tá o seu cocô, não sei porque eu não vi. Então, a gente tem que começar a quebrar isso daí, né? E a Renata veio aqui conversar com a gente sobre algumas situações que afetaram um período da vida dela e como é que a gente vai relacionar isso com a questão do desequilíbrio da microbiota do intestino delgado, que hoje a gente chama de SIBO, que é o supercrescimento de bactérias a nível do intestino delgado. Então, Renata, muito obrigada de coração por você participar desse projeto, porque acho que como eu sinto a vontade de passar a informação, você também, né, achou, poxa... Eu queria ter alguém que tivesse feito esse papel antes de eu fazer a minha romaria atrás do tratamento, né? Sim. Porque foi isso, eu senti como se fosse uma romaria mesmo. Tanto de consulta, quanto de exames, quanto de tratamento. E quanto de informação, né? Que você também, como paciente, você não tem acesso. Eu não havia antes ouvido falar de SIBO. Então, né? Agora ela é super familiar, mas agora antes... eu já tô lendo, eu tô falando com as amigas, acho que você tem SIBO aí, vai lá. Isso, já tô indicando, acho que melhor você ir na doutora Luana. Mas antes, nossa, não tinha ideia né, do que fosse. Então, pessoal, a Renata vai começar contando a história dela. E a gente não combinou nada, a Renata vai pontuar o que ela acha importante e interessante, porque ela já está estudada de SIBO, tá? Para vocês começarem a entender. E depois eu vou fazer uma revisão, fazendo um link, né? De o que ela sente, o que está ligado com SIBO, o que é consequência da SIBO ou não. E daí a gente vai destrinchar aqui o podcast, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. Perfeito. Então, para começar, há 12 anos atrás eu fiz uma cirurgia, né? Bariátrica. E foi tudo maravilhoso. Vida nova, muito bem, né? A pré-diabetes não tinha mais, estava tudo... Nossa, isso é muito bom, né? Alegria, nossa. Foi super, assim, foi um sucesso. O ano passado, trabalhando super, assim, intensamente, estresse,
me alimentando razoavelmente bem. Já não tenho, mesmo depois da bariátrica, não tinha o hábito de comer muita gordura, nem antes da bariátrica mesmo. Eu gostava de comer comida boa, comida gostosa, massa, mas nada muito gorduroso. Mas vinha vindo já numa alimentação assim razoavelmente boa e não prestei atenção. Por quê? Porque a gente acha que quando a gente não está doente, a gente está saudável. E muitas vezes é longe disso. Isso é interessante, porque a gente vê muito paciente com sintoma que vai passando por cima do sintoma e fala, é só hoje. Foi só um pouco. E desse pouco você vai acostumando. Esse pouco já não é tão pouco, é 2, 3 vezes. E a gente vai passando. Eu acho injusto com o trato gastrointestinal, e eu sempre brinco, porque se é um problema no coração, você vai em 2 dias, outra família te leva naquela semana para você ver um cardiologista. Exatamente. Né? Agora, a pessoa está constipada e vem essa história que você falou, né? Às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e não vai procurar. Então, assim, eu fico triste pelo intestino que ele ainda é muito subjugado. Mas... E você não conversa com ninguém, né, sobre isso. Como você não, falou. É verdade. Você vai em qualquer ambiente social, você fala assim, nossa, tô com uma dor aqui, nossa, então eu vou te indicar o meu cardiologista, vai amanhã e tal. Esse tipo de conversa você não tem com quase ninguém. Tô com gás, gente, no jantar. Jamais, né? Não vai falar isso. Então, assim, é uma coisa que fica meio escondido na sociedade. E como eu disse, como você não se sente muito mal, mas também não se sente muito bem, então tá tudo ok. E a princípio é localizado, né? Isso. O paciente não tem a noção do quanto que repercute esse desequilíbrio em você. Então, tá ali com meus gases e tal. Exatamente. Tá tudo ok. Aí fui um belo dia jantar com uma amiga minha, né? A gente foi comer um lamen, né? Aquela comida japonesa que agora tá super na moda em Curitiba. E eu voltei para casa e comecei a passar muito mal, com uma dor no pé da barriga. Tomei aquilo que todo mundo toma, né? O Buscopan com o Luftal. Pensei, ótimo. Duplinha perfeita pro exagero, alguma coisa e tal. Pensei, ótimo, vou dormir, vou ser uma nova mulher amanhã. Acordei no dia seguinte, isso foi em outubro do ano passado. Acordei no dia seguinte com a mesma dor. A dor continuou, aí meu marido falou, você não quer? Vamos no pronto-socorro, né? Fomos no pronto-socorro, fiz a tomografia, o médico falou, olha, está maravilhoso, não é nada. Continua tomando o Buscopan e, né? Gente, isso é importante, olhando os exames. Fez a tomografia, né, que é um exame tradicional, pra gente procurar alguma coisa visível, né? Então, eu quero achar uma coisa ali. Isso. Normal. Perfeito, continuou. Dia seguinte, mesma dor. Um pouquinho mais forte. No outro dia, pensei, bom, tem alguma coisa que aquele exame não pegou, estava no começo. Né? Voltei no mesmo pronto-socorro, no mesmo hospital, fiz outra tomografia, o médico falou, não tem nada, né? Tá tudo bem. Tudo bem, passou o tempo, foi passando ali 3 dias, 4 dias, 5 dias. Falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. E é uma dor intensa, assim, é uma coisa... e é um desconforto que você não sabe localizar. Você localiza, mas você não sabe, porque... Aquilo que a gente começou a conversa. Ninguém conversa sobre isso. Então, você não sabe o que é. Essa dor você já tinha gases, já tinha distensão. Isso. Não bastante era uma distendido. era uma distensão grande, não era super importante como eu sentia à noite que eu comia o lamen, mas era uma distensão, assim, um desconforto. Daí, ali, eu já comecei a segurar a alimentação, né? Só comer a comida que a gente chama aquela comida de hospital. Um arroz sem sal, um franguinho, né? No máximo, assim, mas não melhorava. Acabei indo uma terceira vez no pronto-socorro e acabei fazendo o mesmo procedimento, tomografia. Né? Agora, eu tenho uma coleção de tomografias. Um book. Fui no mesmo hospital. Para resumir, isso durou acho que uns 10, 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias. E acabei fazendo 7 tomografias e passando por 2 pronto-socorros diferentes. 7 tomografias, gente. Isso. 7 tomografias e nada. Isso, e nada. E nenhuma resposta também, assim, olha, eu não sei o que você tem, né? Os seus exames estão ok, os exames de sangue estão ok e os exames de imagem estão ok. Eu pensei, bom, eu sou bariatrizada, de repente tem algum problema na cirurgia. Pensei, pronto, soltou um grampo, alguma coisa na minha cabeça. Né? A gente vai mesmo depois de 12 anos, isso, né? A gente vai para lugares calma, assim. Agora eu acho que, né? Agora, de repente, está na hora de dar um problema, não sei. Então, já passou a revisão dos 10? Isso mesmo, bem isso, né? Aí eu pensei, bom, então vamos procurar um cirurgião. Procurei o cirurgião que fez a minha cirurgia, só que ele, infelizmente, ou felizmente para ele tem uma agenda lotadíssima, né? E a equipe dele também. Aí fui num outro cirurgião indicado por uma amiga minha, que também faz o mesmo procedimento. E a gente acabou optando, tanto ele quanto eu, por fazer uma
videolaparoscopia exploratória, para ver se de repente alguma coisa que não estava sendo vista no exame, né? Alguma dobra, alguma coisa não estava ok. Stop, amiga. Deixa eu falar para vocês que a laparotomia exploradora, o que que é? Vai abrir a barriga, né, para dar uma olhadinha o que que tem lá dentro, porque por exames, pelo que o médico conseguiu avaliar, ele não encontrou nada por exame, nem de imagem, nem de sangue. Então ele pensa, então deve ser alguma coisa que a gente tem que abordar e olhar lá dentro da barriga da paciente. Então, é videolaparoscopia, porque realmente foi por vídeo, né? Enfim, a câmera não vai abrir a barriga, mesmo porque a barriga do bariátrico é um abdômen um pouco complicado, né? Porque fez muita cirurgia, muita correção, muita anastomose, abriu a barriga. Então, quando fecha, tem brida, tem aderência. Então, não é um ambiente fácil de você recuperar, né? Navegar, isso aí. Então, bridas e aderências também é uma coisa que a gente vai conversar aqui, que depois eu vou pontuar com você. Mas então, você foi para essa cirurgia exploradora por vídeo, tá? Acordei maravilhosa, ele disse, não tinha nada. Não tinha nada. Limpa, maravilhosa. Eu pensei, que alegria, né? Acabou o meu problema. Não tinha nada, provavelmente era alguma coisa... Nessa hora eu imaginei, deve ser alguma coisa psicológica. Isso é uma coisa que cai muito nos pacientes que têm problemas gastrointestinais e que não tem uma resposta, né? Então, a gente sente muito isso. Eu tenho paciente que chora, que está deprimida, porque escuta muito que, olha, você não tem nada, nós procuramos, você não tem nada, não tem nada. Ou a pessoa começa a já, não é da minha cabeça, eu tô ficando louca, isso aqui para, eu não tô sentindo, não é meu. Passou pela minha cabeça um pouco antes da cirurgia. Depois da cirurgia eu pensei, bom, agora vai melhorar, não vai acontecer nada. Eu acordei da cirurgia sem dor, né? Mas eu fiquei em jejum. Acho que eu fiquei umas 48 horas, 50 horas em jejum. Aí, tudo bem, voltei para casa, pensei, pronto, agora a vida nova, tudo, né? Tudo perfeito. Uma semana depois da cirurgia, eu comecei a sentir, assim, umas dores. E eu ainda estava me alimentando de maneira a recuperar da cirurgia, né? Ou seja, arroz, carne, frango, coisas bem alimentando leves, mais assim, saudável. Mais saudável, cuidando exatamente. bastante. Cuidando daí, bastante, né? muito menos sem muita gordura, né? Mais fruta, verdura, essas coisas. Mas nada também muito pesado, né? Assim, no sentido de nada de muita comida também, quantidade um pouco maior, não. Tentando dar aquela maneirada. Não tomava leite há muitos anos, exatamente por não conseguir digerir, acho que direito, né? Mas o que aconteceu? Começou uma dor absurda à noite. E eu não consegui dormir aquela noite. E depois pensei, meu Deus, não é da minha cabeça, é uma coisa pior. E ninguém consegue saber o que é. Meu Deus, não tem um médico para... Aí a cabeça vai a todos os lugares. A dor, a distensão. E daí você pensa, pronto, a minha vida acabou, não posso comer mais nada. E nesses quadros de dor, você não teve nunca nem diarreia nem constipação, né? Não, era trânsito normal. Trânsito normal. E daí eu comecei, meu Deus, quem é que vai me ajudar? Aí comecei a segunda parte da minha romaria, atrás de um médico que entendesse o que estava acontecendo. Então, assim, comecei a pesquisar na internet, aí uma coisa vai para outra, e você sabe que o Dr. Google, você pode ter de uma vírgula até uma doença terminal, em 3 dias você vai morrer. Então, isso já não contribui. Tem umas coisas boas no Google, a gente gosta que o paciente chega informado, mas tem umas ali que é um pouco preocupante mesmo. E daí, através dessa pesquisa, né, eu leio em inglês, então eu comecei a ver algumas coisas, algumas pessoas que falavam... Eu comecei a colocar sintomas, assim, né, no Google, e eu comecei a ver que as pessoas tinham algumas coisas, assim, que eram né, elas casavam com o que eu estava sentindo. Aí eu vi esse nome, SIBO. Aí eu vi síndrome do intestino irritável, que em inglês é IBS. Aí comecei a ver, não, mas pode ser isso. Aí tem sifo, aí tem disbiose. Tá cheio de sigla pro intestino já, viu? Aí tinha umas doenças inflamatórias. E eu, como leiga, não sabia a diferença no começo, o que era inflamatório. Eu pensei, pronto. E na minha cabeça eu já tinha tudo, já tinha Crohn, já tinha todas as doenças, né? E daí eu fui em alguns médicos, me consultei. A consulta foi satisfatória. Tomei lactobacilos, né? Probid me foi receitado, Provence me foi receitado. E quando você tomou probiótico, você ficou melhor ou pior? No primeiro dia, eu assim, pensei, pronto, deu certo. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Porque não, assim, foi piorando. E eu não consegui, nessa hora, fazer a conexão do probiótico
Porque o probiótico é super bem falado na internet. Probiótico é a maior armadilha que tem. Eu tenho postagens, acho que eu tenho que fazer um post, um podcast sobre isso. Né? Porque olha a definição do probiótico. Micro-organismos vivos que, quando ingeridos pelos hospedeiros, conferem benefício. Nossa. Quem que não quer tomar isso? Eu também, eu quero lá. E quem não quer benefício? Né? Vamos fazer um teste de microbiota, vamos ver o que está faltando, quero jogar todos esses bichos ali, faz um pool aí, eu quero tomar isso a vida inteira. Isso mesmo. Né? Então, e fora que nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, você acha que é bem divulgado, o pessoal compra aqueles pools com 10 cepas, 50 não, compra sozinho na farmácia, 5 zilhões cada um. Isso então, mesmo. Assim, quase... Eu pensei, pronto, né? O probiótico, quando o médico receitou, eu pensei, pronto, é a solução dos meus problemas, probiótico. Por que eu não pensei nisso antes? Né? Mas não. E daí distendeu. Isso, começou a piorar. Aí eu comecei a entrar numa espiral de ansiedade, eu já tomo, né? Eu faço tratamento. Mas, assim, comecei a entrar numa espiral de ansiedade, de medo, de, meu Deus, o que é isso que eu tenho? Ninguém conhece, ninguém sabe. E é Só bem que esse frustrante. é um ponto bem importante de você trazer. Porque a gente acredita muito, ou a gente joga para o paciente, era um paciente ansioso e gerou o problema do intestino. E às vezes é um paciente que não é ansioso. Eu tenho muitos pacientes com SIBO homens, né, que já é fora do perfil. A ansiedade é mais pouco da mulher, principalmente na sociedade de hoje, que muito se sobrecarrega, muito se cobra, muita função. Enfim. Aí as pessoas falam, doutora, eu já estou sob tratamento, ou anos, já estou estabilizada, ou eu nunca fiz tratamento. Na verdade, eu estou ansiosa por causa da doença que eu não sei o que é. Porque vamos combinar que você fazer um monte de exame e você ter um resultado, né, por pior que seja, um tratamento que seja complexo ou comprido, não interessa. Você sabe o que você tem. Exatamente. Agora, você faz exame, não tem. Faz uma cirurgia, não tem. Você pensa, meu Deus, o que é isso daqui? Né? E isso começa a gerar uma ansiedade, eu acredito muito, e frustrante, isso que você falou, porque tem gente que não tem acesso, não tem conhecimento. Exatamente. Então, poxa, né, agora eu fui ali no SUS, não me resolveram. Agora você vai, faz exame, interna, e não ter um resultado, isso realmente é uma coisa que deixa a gente muito inseguro, instável. Exatamente. Né? Aí eu passei por alguns médicos depois da cirurgia, outros gastros, alguns integrativos, outros mais tradicionais, né? Mas nada, mesmo nos integrativos eu não senti muita firmeza, assim, a gente vai começar, vamos ver, né? Aí eu vi, acho que pelo Google, né, pela indicação, eu cheguei até o seu perfil do Instagram. Eu estou fazendo um bom marketing, gente. Não, mas eu cheguei até o seu perfil, acho que pela palavra-chave, né, alguma coisa pela hashtag. E foi muito engraçado, porque eu lembro, eu vou mandar um WhatsApp, né? E falei, porque isso foi um mês, acho que depois, de eu estar me sentindo muito mal, depois da cirurgia, isso em 2 meses, né, do total, 1 mês depois da cirurgia. E daí eu lembro que a Bruna me atendeu e eu fiz uma pergunta, assim, que pra mim foi assim, pivotal. Bruna é secretária, gente. Eu já tenho intimidade com ela. Bruninha, vem cá. Eu falei, Bruna, mas a doutora, ela sabe o que é? Se não for algo... Pergunta lá se ela sabe o que é SIBO, senão nem vou. Exatamente. Ela sabe essas coisas um pouco menos divulgadas, né? Do intestino, assim, essas coisas que ainda no Brasil não se conversam. Porque, como eu te falei, como eu falo inglês, então eu comecei a assistir vídeos do Dr. Marco Pimentel, os pesquisadores. Sim. Eu não sabia se eu tinha isso, mas eu pensei, bom, pode ser. Tô me encaixando, então vamos, né? Vamos. Eu falei, ela sabe mesmo? Porque eu já havia me consultado com outros 2 médicos e eu perguntei, eles sabem? Sabem. E no fim, sabiam, mas assim, não com a profundidade que eu encontrei em você. E a Bruna falou, não, pode vir, a doutora tem familiaridade com isso, venha. Assim, ela me passou tanta confiança que ali já foi vai dar certo. Se não der certo, pelo menos ela vai me direcionar para o que pode dar certo. Então, gente, eu gostaria de fazer uma pausa aqui e explicar uma coisa, né? Para falar assim, o que acontece em relação à microbiota, e isso você sente com o paciente, e todo mundo sente hoje na evolução da medicina. Como eu falei, esse projeto Microbiota Humano, o que foi? Eles fizeram o projeto Genoma Humano, né? Estavam estudando os genes ali e acharam que a gente ia catalogar tudo, ia ver assim, você que tem esse gene, você vai ter isso. Você que vai ter isso e isso. E a gente ia conseguir fazer uma prevenção perfeita e a gente impediu que as pessoas ficassem doentes. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque a gente sabe que em cima da genética tem a epigenética, que é o nosso estilo de vida, mas daí derivou desse projeto Genoma vários outros projetos. Eles viram que a microbiota, né, que são os micro-organismos, trilhões, aí todo mundo pergunta, o que é microbiota? Esses trilhões de micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal,
grande parte no intestino grosso e no intestino delgado. E eles viram, gente, esses bichinhos têm mais material genético que o ser humano. Eles devem comandar alguma coisa, eles devem cabeçar uma informação aqui dentro do corpo humano. E eles começaram a estudar. Então, assim, isso foi agora. Se você for ver 2007 a 2016, eu me formei em 98, então eu não tive, meus colegas não tiveram. Como eu falei, agora tem umas pós-graduações de gastroenterologia funcional. Então, esse assunto está vindo. E hoje, com inteligência artificial, Renata, a medicina vai dar um salto quântico em 5 anos, que eu não sei se eu acompanho, porque a leitura de uma microbiota, os metabólitos que a microbiota produz, isso tudo vai ser show de bola. E hoje não deixa de se descobrir mais coisas sobre microbiota. Todo dia tem artigo científico novo. Esses dias eu postei, não sei se você viu, que o distúrbio da microbiota da boca favorece umas microbiotas ruins que vão para o intestino e estão relacionadas com câncer do intestino. Então, veja que coisa fantástica. Então, assim, isso a gente não teve na faculdade. Então, qual que é a diferença do gastro tradicional? Não é uma especialidade o que a gente faz. Ah, eu sou especialista em microbiota. Isso não existe. O que existe? Existe um ensinamento clássico tradicional que foi passado para a gente lá atrás e que todos os gastros bons sabem, conhecem, são importantes para a questão do tratamento das doenças clássicas, né? Só que hoje surgiu alguns médicos que tiveram a vontade de acompanhar esse estudo, esse conhecimento novo que nos foi oferecido através do conhecimento da microbiota. E eu acho isso importante, a gente ter essa ferramenta para oferecer mais para o paciente. Porque no começo, de todo paciente, não só a gente que atende microbiota, você vai começar pelos exames tradicionais. Sim. Não tem como a gente se ver sem uma endoscopia, sem uma colonoscopia. Só que chega um momento, né, e é isso importante todo mundo entender, em que a gente vai ter que dar um passinho a mais. Não é para todos os pacientes, mas, eu fiz uma endoscopia, pronto, já achei uma coisa aqui, vou tratar. Legal. Fiz um ecolono, já descobri uma doença inflamatória intestinal, vou tratar. Perfeito. Fiz tudo. Não tem nada. É muito injusto a gente colocar que é do emocional do paciente, que é da cabeça do paciente, porque ninguém está tendo diarreia porque quer, ninguém está tendo gases porque quer, né? Então, a gente tem que entender que existem outras coisas que falam que são as doenças invisíveis, né? São as doenças da microbiota. Tem gente que tem microbiota? Tem, gente, tem. Ela tem função? Tem, ela tem função, né? Então, ela não é só mais para digerir, absorver o trato gastrointestinal, tem a função imunológica, a função metabólica, a função hormonal. E quando a gente se inteira desse conhecimento, a gente entende que sim, tem um passinho aqui para frente, que é esse estudo da microbiota, que faz um baita no diferencial, como é esse caso da SIBO, né, que é essa barriga inchada, que todo mundo fala barriga inchada, que é esse supercrescimento de bactéria no intestino delgado. E por que no intestino delgado? Porque, gente, intestino grosso, a gente estava até falando aqui antes, né? Esse é bom desmistificar, porque todo mundo acha que saiu do estômago, o negócio já vira cocô, no intestino fino tem cocô, e lá no intestino grosso também, tem fezes. Não é assim. Né? Sai a comida, o bolo alimentar ali do nosso estômago, vai passar pelo delgado, essa comida vai ser absorvida. É comida ainda, é resto alimentar, coisa só, semipastosa, pastosa, líquida. Devia ser pastosa para líquido se a pessoa mastigou direito e não entregou a lição para o estômago, né? Mas, enfim, vem esse resíduo alimentar, a gente vai aproveitando, vai absorvendo. Aqui não é para ter quase bactéria, o intestino delgado tem, mas é para ser quase estéril em relação ao intestino grosso. Ali é que explode bactéria. E lá é um marcador de saúde, né? Eu quero bastante bactéria, igual um jardim de flor. Quanto mais florido, mais diferenciado, show de bola. Só que tem que ficar lá. Quando acontece essa SIBO, que é a questão do intestino delgado, esse desequilíbrio, é que essas bactérias vêm aqui no teu intestino delgado. Então, a gente tem ainda comida. Aqui não é fezes ainda, não é cocô. Então, tem comida que o teu intestino delgado, nesses 6, 9 metros, tem que comprimir contra a parede, vai ter ação de enzimas e a gente vai absorver essa comida. Agora, imagina quando as bactérias estão num lugar errado, e isso vocês vão entender nos vários episódios que a gente vai fazer, porque SIBO é só o supercrescimento, e isso é mega importante para o tratamento. Porque a pessoa fala, eu tomei antibiótico e não resolvi. Não resolveu porque você não tratou a causa, mas nós já vamos chegar lá. Então, guarda que tem esse supercrescimento no delgado. Acabei de falar, delgado faz absorção de comida. Imagina se tem um bando de bactéria ali num lugar quente e úmido. O que as bichinhas fazem? Elas vão concorrer com você. Elas começam a comer essa comida antes de você absorver. E aqui a gente gera 2 problemas muito importantes, principalmente no bariátrico, porque o bariátrico, gente, ele é um grupo que acende a luz vermelha, assim, Ele não tem, mas ele vai ter, durante a vida dele de bariátrico, um episódio de SIBO. Grande parte dos bariátricos, né? Renata passou 12 anos. Livre, mas... Livre, mas pode acontecer. E é bom estar ciente, ter essa informação, né? Então, quando a bactéria está ali comendo, o que ela gera? Primeiro, desnutrição a médio e longo prazo. Porque se ela está comendo e fermentando, você não está recebendo. Combinado? E bariátrico já tem, né? Uma questão
super desabsortiva, que a gente está sempre suplementando, sempre complementando. Então, não vamos arranjar concorrente. Ainda mais concorrente injusto, porque ele vai ganhar. Exatamente. Tá? E a outra questão é que a gente não tem gases. As células humanas não produzem gases. Então, outro alerta que você tem que ter é que, gente, eu tô cheio de gases. E desde essa pessoa como você passou rápido esse momento, viu, Renata? Mas tem gente que fica um tempão com gases. É que eu passei rápido porque eu sou desesperada nesse aspecto. E porque é bariátrico. E daí ele sente um pouquinho antes do que a pessoa que tem o abdômen mais tranquilo, sabe? Normal. Normal. Então, o que acontece? As nossas células humanas não geram gases. Então, se está cheio de gases, ai, será que eu tenho desbiose? Certeza. Não gasta exame, não gasta dinheiro, nem tempo, vai fazer exame para ver se eu tenho desbiose. Diarreia, constipação, gases, refluxo, porque a gente tem desbiose na parte gástrica, Helicobacter é uma desbiose. Então, você tem desbiose e tem que procurar. Então, as bactérias vão ali, elas fermentam a tua comidinha, fora está te desnutrindo. O resultado dessa fermentação, dessa digestão bacteriana, é a formação de gases, né? E aqui é importante para os exames, que a gente vai explicar depois como é que acontece. E desses gases distendem. Ah, Luana, mas elas não estão lá no intestino grosso? Elas não fermentam coisa lá também? Elas fermentam. Mas não a nossa comida. É uma sensação diferente também. Fisicamente... Ó, você vai explicar isso daí. A sensação do pum, do gás preso. Mas isso é verdade, porque, ó, tá no intestino delgado, ela tá fermentando comida que a gente ia usar. E no lugar errado, gerando sintomas de desnutrição e muito gás. A alça do intestino delgado, ela é fina, sensível, super inervada. Você imagina ela distendendo e um monte de alça distendendo na tua barriga. Lá no grosso, o que acontece? Ela não vai comer comida? Não. Lá no intestino grosso já é resíduo, coisa que a gente não digere mais, a gente jogou lá, que daí vai formar as fezes, vai absorver a água e vai formar as fezes. Aqui é que a bactéria vai agir. Então, a bactéria boa é a bactéria que age sobre as fibras que a gente não absorveu, não quer, e daí elas vão fazer o trabalhinho de produzir substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, o intestino grosso é largo, produz ali de meio a 1,5 litro de gases e beleza, tá bom, gente? Então, essa é a diferença do desequilíbrio das bactérias. Então, a pergunta que me fazem muito, que não sei se passou na tua cabeça. Passou. Essas bactérias vêm de fora? Eu tô com uma infecção? Não tá. São bactérias tuas no lugar errado. Eu falo que é a famosa festa penetra. Saiu de um lugar, foi pro outro sem ser convidado e começou a comer tua comida. E não vai embora. É o típico da festa penetra, né? Não vai embora e você vai continuar servindo. Será aquele pessoal que mais bebe, eu não sei quem que é, não convidei quem que é, tá lá. O pessoal da festa penetra. São essas bactérias no teu intestino delgado, tá? E o bariátrico, você deve ter lido isso, tem uma alteração da anatomia. Então, por que aconteceu esse supercrescimento? Porque a gente tem que entender que tem um supercrescimento. Sim. Vamos tratar o supercrescimento com antibiótico. Mas, gente, o maior erro do tratamento da SIBO é a gente não conseguir entender o que causou a SIBO. Sim. A causa raiz, né? Você podia ter tomado antibiótico uma vez, tomava, dali 4 a 6 meses volta a SIBO, 4 a 6 meses volta a SIBO. Então, a gente tem que tratar a SIBO e tem que tratar o que causou a SIBO. Aqui que está o X do tratamento, né? Sim. Então, para você, é fácil. Então, a gente entende que é um bariátrico e que tem uma alteração anatômica. Nessa alteração anatômica, gente, eles pegam o estômago, depois eu vou colocar um desenhinho. Coloca aqui o desenhinho que eu vou mandar para você. Eles pegam o estômago, bem no comecinho do estômago, eles fazem um corte, né? Vem o esôfago, o estômago, separa aqui, e o resto do estômago eles separam lá. E eles trazem o intestino, liga aqui nessa porção, intestino delgado que ficou, que deve vir esôfago, estômagozinho pequeno, e o resto do intestino. E esse estômago fica perdido aqui? Não. Ele também tem uma parte de intestinozinho que liga aqui embaixo, então é o Y de Roux. Essa parte aqui desse Y, ele fica sem receber comida. E ele começa a criar uns tipos de bactérias não muito legais, bem resistentes. E a movimentação no intestino delgado fica diferente, porque ele está reconstruído na sua anatomia. Sim. A produção de ácido clorídrico fica diferente. Por quê? Porque o estômago, a gente tem a fase cefálica. Eu estou vendo uma coisa ali, já estou começando a produzir estômago. Mas tudo se completa com alimento dentro dos órgãos. Então, a gente tem uma alteração da produção de ácido, alteração da movimentação. E isso é o conjunto perfeito, né? Quando a gente lê SIBO, as coisas que mais causam SIBO. Dificuldade de eliminar as bactérias e a comida que está dentro do delgado. E falta de ácido. Porque o ácido é o grande controlador dentro do nosso organismo. Eu sempre digo que é um mal necessário. Sim. Né? Então, o ácido está aqui. Você imagina as toneladas de líquido e de alimento que passam na gente durante a vida. A gente vai ficar doente ali na esquina. Sim. O pessoal comendo em food truck hoje. Cada garfada era uma infecção. Mas não acontece isso por causa do ácido. Né? Fantástico. Né? Então, ele está ali matando bactéria. Então, você tinha essas duas questões, né, Renata? Eu já tinha tido alguns episódios, há uns 4 anos atrás, de refluxo, né, em que eu fui diagnosticada com refluxo. E eu tomei um tempo o Prazol. Acabei depois largando
porque né, não comecei a pesquisar coisas na internet, que não era muito legal. Mas nesse tempo agora que o ano passado da cirurgia, eu também acabei tomando um pouco de Prazol, porque é impossível você, né, o refluxo que eu senti. Tive também episódios de candidíase há uns 2 anos atrás. Aí você começa a relacionar. Depois que eu passei com você, eu relacionei tudo. Eu falei, mas era óbvio. A figura é muito maior, né? Isso, aí você pensa, é claro, eu não estava saudável. Não estar doente ou ter episódios de pequenas questões, ou de refluxo, ou de candidíase, já podia ser toda uma área, um campo minado. Bem essa impressão que você me passou agora, que é o que eu tenho do paciente. Porque assim, ele vem com uma coisa que não caracteriza nenhuma doença, mas ele tem uma qualidade de vida péssima. Gente, meu cabelo cai, minha unha não cresce. A minha unha não crescia, agora essa está maravilhosa. Olha lá, meu cabelo não cresce, minha unha... Não, ao contrário, meu cabelo cai, minha unha não cresce. Minha pele tá ruim, eu tenho refluxo, eu tenho problema do sono, eu tenho problema de irritabilidade, eu tenho um gás preso aqui. E que doença eu tenho? Parece que não tem nada. Então, não ter o nome de uma doença não significa que as coisas não estão bem. E o pior é que daí a gente começa a maquiar sintoma. Então, assim, meu cabelo tá caindo, eu vou no tricologista. Isso. Tô com candidíase, eu vou no ginecologista. Ele está tratando sintoma, tá pondo band-aid aqui, band-aid aqui, band-aid aqui. E a base, que é o que eu sempre falo, porque eu amo o intestino, tá, gente? Eu sempre vou puxar pra minha sardinha, sardinha pra minha latinha, que intestino é tudo, né? Então, você pensa que se o intestino é um órgão que ele vai mandar alimentos, micro e macronutrientes para toda e qualquer célula do teu corpo. Sem intestino, acabou, tá? É uma área muito nobre. Nobre. A gente não presta Chama atenção. a gente ainda de segundo cérebro, mas eu tô me contentando porque antes a gente era só um órgão de dejeto. Isso. Já tô em segundo cérebro, já tá louca de feliz. Eu tenho certeza que a gente vai subir ainda nesse pódio. Com certeza. Né? Então, isso que você falou é importante. E qual a questão do refluxo ali, né? Às vezes a pessoa fala, então por que eu tenho refluxo? Então, a gente se imagina que SIBO, a gente tem ali a produção, né, normal, uma fermentação normal de uma digestão, 1,5 litro de gases por dia. Na SIBO, chega até 5 litros de gases. Para onde vai esse gás? Ele começa a pressionar embaixo, dor no pé da barriga. Aquela barriga que vai aumentando principalmente no final do dia, porque antes você não tinha comida, né? Agora você está dando comida para bactérias, você acordou, começa a dar almoço e jantar para elas vão distendendo, fermentando, você ficando com a barriga no final do dia. Não pode usar roupa justa, tem que abrir o botão de calça, ir para academia nem pensar, porque pode sim ter perda involuntária de gases, ou tem gente que de tão distendido, fica tão preso, que ele começa a sair por cima. E esse sair por cima, ou é arroto, ou é a sensação de refluxo, porque realmente a pressão... Arroto. Eu tinha bastante arroto. Tinha bastante arroto? Não estava lembrando disso. Não, eu tinha bastante arroto. Isso é uma coisa bem comum, porque daí às vezes não consegue eliminar as alças delgadas tão distendidas que até elas ficam sem a movimentação, né? Pensa aquelas bexigas bem cheias, você consegue apertar, não vai, ela fica meio, né? Ela fica tensa. É o que é tensa. Fica tenso o intestino delgado e começa a sair por cima, principalmente da Renata, que daí tirou ali o esfíncter do estômago inferior, que segura, né, o que reflui do duodeno, que é o delgado já pro estômago, tirou. Então, a tua alça de intestino delgado dá direto no teu estômago, pequenininho, e daí o gás escapa fácil. Então, arroto, esse gás fazer com que volte o conteúdo do estômago pro esôfago e tenha a sensação dessa queimazia, essa azia, essa queimação. Então, é disso também, tá? E a candidíase é muito importante. A gente tem um estudo, igual esse pessoal dos Estados Unidos que estuda, tem um cara nos Estados Unidos que ele já desde a década de 80 ele falava da síndrome fúngica e da candidíase, a candidíase é uma complicação da síndrome fúngica, né? E ele falava, gente, o maior reservatório no nosso corpo de fungo e de cândida é o intestino. Eu não sabia, mas descobri. Essa é outra coisa, né? Que a gente pensa, meu Deus, nunca ninguém fiz a ligação. Eu também, você pensa, às vezes a gente estuda uma coisa lá, como eu falei na faculdade, depois uma coisa nova, a gente fica, me belisca. Por que a gente não viu isso antes? Por que ninguém falou isso antes? Onde é que estava esse livro que ninguém viu, né? Mas isso que eu te digo, é o estudo da microbiota e das suas inter-relações, e vírus e fungos estão ali no intestino também. Então, você tem fungo, Alex lá tem fungo, filhinho tem fungo, todo mundo tem fungo, né? Só que o que acontece? Quando a gente perde as bactérias boas, o fungo toma conta, né? Alastra que nem fogo em palheiro. E daí isso a gente chama de síndrome fúngica, e uma das manifestações da síndrome fúngica pode ser a candidíase, pode ser dermatite seborreica, bolinha no braço, cansaço, brain fog, que é falta de foco de concentração. Eu tinha bolinha no braço, não tenho mais. Tinha bolinha no braço? Tinha, mas assim, é muito depois você vai ligando todos os pontos, aí você pensa, meu Deus, eu não estava bolinha bem. no braço e no bumbum, geralmente a mulher reclama. Não, né? bumbum não tinha.
As pessoas falam que daí tem. E daí uma descamação do couro cabeludo. E daí entra naquela de simplificar as coisas. Caspa. Deixa eu ver que mês nós estamos. É inverno. Então, não começa a conectar. Sim. E a ideia, gente, desses podcasts é isso. De ver a importância do intestino. E eu sempre falo que o intestino não é que nem Las Vegas. Porque acontece em Las Vegas que em Las Vegas. Fica em Las Vegas. O que acontece no intestino, meu amigo, ele joga. Ele lança, vai lá pro cérebro, vai lá pra pele. Então ele fala, gente, se não me trataram bem, simplesmente eu vou me revoltar aqui. E é importante a gente ver isso do intestino. Da gente começar a fazer essa conexão e buscar. Porque, olha, uma candidíase de repetição. Então vamos lá, as bactérias boas sumiram. O que as bactérias boas fazem? Elas competem por nicho de ligação, olha que lindo isso, na parede do intestino. Elas falam de uma forma positiva com o teu sistema imune. Gente, 85% do sistema imune de todo o corpo está embaixo da parede do intestino aqui, né? Tem uma camadinha de célula, sistema imune, né? Então, o intestino está ali usando todas as forças dele para fazer um escudo que não deixa nada entrar. Quando a gente tem essa questão ali dessa desbiose, desse desequilíbrio, que na Renata aconteceu por uma alteração anatômica, e claro que tiveram outros fatores somados, né? Pode ter sido o uso do omeprazol, pode ter sido estresse, ou começou a comer errado naquela época. Então, o intestino está ali tentando fazer um escudo, blindar o nosso sistema imune. E quando a gente tem as bactérias boas, que produzem substâncias anti-inflamatórias, o propionato, acetato, butirato, defendem, mantém o pH, mantém tudo lindo no nosso intestino, como uma floresta perfeita. A gente começa a perder essas bactérias, as bactérias ruins vão aumentando, aí elas já não têm mais essa função. Cadê essa função de proteção? Sim. Não existe mais. Cadê o policial que estava aqui? Saiu. Quem começa a aparecer? As ratazana ali no esgoto, sabe? Aí o fungo que estava ali quietinho, ele vem. E fungo é uma coisa muito difícil de tratar, né? Então, quando você vê, eu sempre falo, né? Fungo na parede, tenta tirar fungo na parede. Fungo numa roupa. Você lava, volta, apareceu uma manchinha. Fungo é uma coisa que está no mundo e é muito, muito difícil da gente exterminar. Dentro da gente também. Então, esse fungo, quando ele se prolifera, ele começa a fazer, tanto por contaminação da região, que você pode dizer que homem não tem candidíase. É muito difícil, né? Mais por relação sexual. Porque a contaminação da região anal com o pênis é muito difícil. Agora, a mulher, pela proximidade, então quando a gente tem esse excesso de fungo, ele faz tanto pela região anal-vaginal, quanto por translocação. Tem tanta inflamação na parede do intestino que essas bactérias ruins fazem, perderam a proteção das boas. Essa parede do intestino que era linda, tinha um muco grosso, tipo um gel de cabelo, tinha as células todas juntas, o epitélio era lindo. Não tem mais. Aí o muco diminuiu, as células já estão abertas, começa a passar coisa ali no teu sistema imune, a cândida também, tem subprodutos, as micotoxinas, e nisso você vai fazendo a candidíase de repetição. Você vai lá, quantas vezes as mulheres já foram no ginecologista, trato com fluconazol, melhora, dali um mês tem de novo, daqui 2 meses tem de novo, e fica de repetição. Não é que a candidíase, ela só tem causa intestinal, ela pode ter por causa de uma alteração do pH, um estresse da mulher, mas quando ela começa a ser de repetição e de difícil tratamento, primeira coisa que você tem que pensar, não está vindo aqui dessa vagina, está vindo ali do intestino por um desequilíbrio da microbiota intestinal. Quem policiava lá, perdeu o controle e os fungos estão vindo para cá. E daí sim a gente pode ter as questões da síndrome fúngica. Por isso que SIBO e SIFO, que você já leu, que agora minha paciente é super estudada, tá? SIBO, SIFO, IMO, LIMO, tem tanta coisa para descobrir, né? Que hoje eu me sinto até... Poxa, a gente ainda oferece pouco, sabe? Porque eu acho que vai oferecer mas eu acho que oferece muito. Mais, menina, vai ser uma coisa que vai ser lindo de ver. Mas, enfim, então por isso a candidíase. Infecção do trato urinário também é comum. Você não teve. Rosácea. Eu tive infecção do trato urinário, mas há anos atrás. Né? E rosácea eu tenho desde que eu me entendo por gente. Né? Então, assim, e a rosácea veio bem forte no momento da SIBO do ano passado. Assim, um ardor na pele que eu não relacionaria. Gente, isso é outra coisa mágica, tá? De novo, vou puxar a sardinha. Você viu o trabalho, né? Então, fizeram um trabalho do seguinte, porque SIBO e rosácea está muito associada. Aliás, SIBO está muito associada a doenças autoimunes em geral. Isso é outro podcast, que eu já estou falando de bariátrico, tá? Mas ela é uma bariátrica que tem SIBO, teve e tem a doença autoimune que hoje está controlada. Está controlada porque o intestino dela está ficando lindo, cada vez melhor. Mas, se você deixa aberta essa barreira ali no intestino e continua passando coisa... pedaços proteicos maiores, você sinaliza o teu sistema imune e ele fica confuso, ele começa a atacar certas partes do teu corpo que ele acha parecida, em quem é predisposto geneticamente, né, gente? Então, esse trabalho, ele pegou pessoas com SIBO, diagnosticado pelo teste de hidrogênio expirado, um grupo eles trataram a rosácea e o outro não, era SIBO e rosácea os 2 grupos. Os pacientes do grupo que foi tratado, né, trataram o SIBO,
Gente, de 80% a 85% de remissão das lesões. Sim. Se isso não é fantástico, essa ligação. Exatamente. Né? Então, é isso que é legal da gente estar trazendo a informação de que a gente acha que intestino é só gases. E eu gosto disso, porque os gases de distensão são tão importantes em SIBO que isso joga o paciente para a gente, traz. Só que SIBO é uma coisa tão complexa, tão grande, porque ela por si só já traz um monte de complicação e o que está causando ela já é uma outra complicação. Sim. Às vezes é um diabético, às vezes são outras questões, tem doença do colágeno que daí causa SIBO, e é um quadro grande para tratar. Não é complicado, viu, gente? Por isso que a gente veio aqui desmistificar. Mas é só para vocês começarem a entender as ligações. SIBO agora é relacionada com Parkinson. Então, veja. Sim, porque me parece assim que ela é uma doença, tanto a expressão dela, ela tem a expressão no intestino, mas ela também tem a expressão na totalidade do corpo. Então, eu acho que é por isso que é tão complexo, talvez, ou seja, tão assustador. E o que era para ser bem caracterizado, quando a gente lê e vê a ligação, na verdade, para o paciente, às vezes para alguns médicos, dissipa. Né? Ó, isso, mas isso está ligado com isso, está ligado com isso, está ligado com isso. Não é um desenho que você vai juntando ponto. É o intestino que vai fazendo isso aqui, ó, um ponto para lá, um ponto para cá, um ponto para cá, e você sai perdendo a trilha no meio do processo, né? Então, gente, a Renata veio trazer essa informação, que é uma das mais importantes, e que cada podcast eu vou associar uma causa de SIBO. Porque a pessoa fala, eu tratei com dieta low FODMAP, eu tratei com antibiótico e não melhorou. E às vezes chega no médico que trata da doença da microbiota e fala, eu não quero fazer de novo, porque eu já fiz e eu não tratei. Sim. Não tratou porque não tratou a causa, né? Então, na Renata, a gente está fazendo um tratamento, nós estamos ainda em acompanhamento. Estamos. Né? Ela já teve melhora dos sintomas e a gente vai finalizar com ela com a manutenção, porque como ela tem uma causa definitiva de SIBO, algumas coisinhas, alguns suplementos vão ter que ficar acompanhando ela para que ela não volte a fazer a SIBO, tá bom? Perfeito. E deixa eu ver mais, Renata, se a gente tem alguma coisa aqui. Você tinha alergia. Sim. Alergia, um pouco de nariz escorrendo, Sim. Coceira de ouvido. Sim, coceira de ouvido. Nossa, é tanta coisa pequena que a gente esquece. Sim, eu tinha coceira de ouvido, acabou a minha coceira de ouvido. Sabe aquela coisa de você, mas por que você está coçando? Sabe? Isso, exatamente. Você fica assim, a pessoa fala, para Às vezes eu faço todo... assim, ó. Isso. E daí, e era só um ouvido, eu ficava, mas por quê? Mas depois, assim, que você delineou todas as causas e mapeou, ou disse as possíveis ramificações, eu pensei... Meu Deus, eu já tinha tudo isso e estava encaminhando para isso. Sabe? Renite, sinusite, são todas essas questões. Olho que lacrimeja, nariz que escorre. Por quê? Porque você acha que essas bactérias que são nossas amigas, elas estão interligadas de alguma forma dentro do nosso corpo. Como o sistema imune está junto em todas elas, claro que no intestino muito mais, são células amigas que elas vão passando ali no sangue e elas high five, são todas comunicadas, né? As microbiotas também. Então, as microbiotas de entrada, são as microbiotas de defesa, elas, apesar de elas estarem em locais diferentes, elas são amigas. Então, a microbiota do intestino é um local de entrada, Lona, claro, tem a possibilidade de vir coisa de fora e de defesa, né? Diferente do fígado, tá lá dentro, a gente não acessa ele. Então, quando a gente tem um processo inflamatório crônico ali no intestino, e a gente está sinalizando ali inflamação crônica, porque essas bactérias estão ali produzindo substâncias não tão legais, não estão protegendo mais a gente. Essa inflamação, ela vira sistêmica. Né? E ela faz um high five, aciona essas outras áreas. Que daí você pode ter a coceirinha no ouvido, e vai tendo as coisas. Até deixa a unha mais comprida. Ai, meu Deus. Então, assim, você vai tendo essas coisas que também, de novo, você não entende. Não sei por que eu tô tendo isso. E sabe o que é interessante? Que o tratamento de tudo isso que a gente falou, adivinha, mina mais a tua microbiota. Exatamente. Né? Você vai tratar uma rinite, ou o quê? Antibiótico ou alguma coisa assim. Exatamente. Candidíase, antifúngico. Tudo vai minando a microbiota, né? E daí vai virando um bolo. E você acaba não tratando. Você passa anos sentindo esses pequenos incômodos. E eu percebi assim, a SIBO, ela me ajudou a perceber... parece meio antagônico isso, ou qualquer coisa assim. A SIBO me ajudou a perceber exatamente isso. Eu não estava saudável, eu não estava doente, mas eu não estava saudável. Exatamente. E agora eu me sinto, no tratamento, eu me sinto, assim, outra pessoa. Que bom, eu fico feliz, né? Porque o nosso objetivo como médico é realmente trazer isso. Sim.
Né? A pessoa, sempre tem uns, né? Os do mal. Médica ganha dinheiro. Também, gente, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, só que a gente quer ganhar dinheiro com resultado. Né? Não é ganhar dinheiro. A gente cobra o que a gente. Não é um preço, a gente cobra um valor, que acho que é da tua formação, do que você fez, como todo profissional. Né? E a gente tem que oferecer o nosso máximo. O que eu me predispus é realmente atender as doenças da microbiota. E, claro, não sei tudo, ninguém sabe tudo, a gente tem que vestir o chinelinho da humildade, porque o que tem de microbiota, a gente não consegue estudar tudo que sai todos os dias, é uma coisa assustadora. Se a gente não tem burnout, a gente pode ter, só de olhar aquilo. Quem é meio impactado, assim, pensa, meu Deus, vou largar, porque eu não vou dar conta. É que agora tem muita coisa, imo, libo, tem a estamina. Daqui a pouco vai ter um tem especialista para cada sigla, sabe? Né? A gente começou, antes vai ter uma noção de tudo, mas às vezes talvez de ser tão subespecializado, né? As pessoas que estudam já falam, vai ter uma dieta para cada sigla, um tratamento para cada sigla, porque eles vão destrinchar as bactérias, né, e tudo, então acredito que vai ser muito legal no futuro. Mas a ideia, gente, é primeiro, SIBO é supercrescimento e ele vai ser tratado individualmente. O que causou o SIBO tem que ser tratado para que SIBO não volte, tá? Então, no caso da Renata, hoje esse episódio é para a gente falar que o paciente bariátrico, que tem uma alteração anatômica definitiva do trato gastrointestinal, tem uma facilidade maior de apresentar um desequilíbrio das bactérias do intestino delgado por esses vários motivos que a gente falou. Muda a produção de ácido, muda a movimentação do intestino, aquela alça exclusa que fica sem passar alimentos também pode ser um probleminha aí. E daí, as outras questões que mudam a microbiota, que é estresse, a comida, alguns medicamentos, às vezes se somam e você acaba formando naquele momento único e infeliz a SIBO, né? E daí a gente tem que tratar. Então é importante vocês saberem isso, tá? Tá, Luana, mas agora ela tratou a SIBO, mas ela continua sendo bariátrica. E a gente vai fazer o tratamento de manutenção, para nunca mais voltar para isso daí, tá bom? Se tiverem dúvidas sobre esse episódio, mandem, pode ser para mim, ou para a Renata, daí eu reencaminho para ela responde para vocês, porque é do ponto de vista do paciente, para que vocês entendam isso, tá bom? Renata, mais alguma coisa que você queira comentar sobre isso? Algum conselho, alguma coisa que você queira passar para as pessoas? Olha, no começo, é um pouco assustador. Um pouco você foi boazinha. No começo é assustador. Mas depois, assim, com uma boa orientação, aderência, né? Aderência ao tratamento. Renata, muito bom. Porque ela é paciente top, né? Assim, 10 estrelinhas, louvor. Não, tem que ter aderência. Não é difícil. O tratamento é só aderência, é só o hábito diário. Mas sabe da onde que eu acho que vem essa aderência? Da maturidade de tratamentos. Né? Porque a pessoa com SIBO, ela geralmente... é difícil um que chega virgem ali pra mim. Já fiz esse tratamento, já fiz isso, tô cansado. Então, o que você falar, o paciente faz. Isso. Ele adere porque ele tá desesperado. A vida tá desmoronando, vida sexual, candidíase, não tenho ânimo, não tenho libido, não vou na academia, não tenho performance, eu não durmo, eu tô irritada, porque não monta neurotransmissor. Intestino saudável monta neurotransmissor. Pra você dormir, relaxar, não tá irritada. Dormir sentada. Dormir sentada, imagina com a distensão, com a dor, você não pode nem trabalhar e à noite relaxar. Então, gente, é só pra ver que a maturidade vem realmente desses pacientes que são muito sofridos. Né? Eu sempre digo que são vítimas do intestino, que é um órgão tão bom, mas infelizmente ele vai te escravizando pela falta de atendimento apropriado para aquela questão. Tá bom? Rê, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Eu é que agradeço. Vocês fazem uma oração aqui para nossa amiga, porque ela veio aqui, se dispôs o tempo dela para trazer informação para vocês, que é uma informação super importante para a gente estar junto aí trabalhando nisso, tá? E mande o link desse episódio para quem é bariátrico, para quem você acha que possa estar sofrendo com a mesma coisa, para que a gente vá ajudando todo mundo. Isso tá aí. Bom?